Bueno, primeiramente quero te convidar para te inscrever no nosso canal e para estar acompanhando os nossos conteúdos. Curtis, o senhor está como pré-candidato ao Senado e essa eleição é apenas uma vaga, né? Então, num colégio eleitoral de mais de 10 milhões de pessoas, na verdade 8 milhões que votam, mas a gente tem mais de 11,2 milhões de gaúchos. E o senhor fala do recorte ali de 15% a 20%. Talvez seja insuficiente para se eleger, considerando se tivesse a totalidade do movimento negro, que talvez, né, pela divisão partidária, não se confirme. Mas o que eu queria questionar para o senhor é como conquistar a branquitude para que possa estar apoiando junto a sua pré-candidatura ao Senado. Veja bem, eu costumo afirmar que a nossa luta não é contra os brancos, é a favor dos negros. É diferente. Então, se eu obtive o reconhecimento de brancos que me levaram a 2 vezes a presidência do Conselho Estadual de Cultura, onde tem a mais alta corte de cultura do Estado do Rio Grande do Sul, garantido pela Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a independência, a soberania do Conselho. Então, é um contingente que, vamos dizer assim, em tese, nos apoia. A própria OAB está me indicando participação de um conselho em nível federal. Quando eu cheguei na junta comercial, como secretário-geral também, que fui o único a ter chegado até lá, e viajava por esse interior do estado, conversando com o empresariado, foram ligações que foram se fazendo. Então, eu confesso que, como diz o Alceu Colares, se tu não estás 100% convencido, não vai conseguir convencer ninguém. E eu estou 100% convencido de que, chegando pela convenção à condição de candidato, eu enfrento qualquer um dos que lá estejam falando a minha verdade, falando com o meu coração. Eu não vou fazer como alguns que se elegeram por um partido e depois pularam fora. Eu não vou fazer como aqueles que tiveram a oportunidade de ser, sim, senador e nada fizeram pelo nosso Estado. Eles já tiveram a oportunidade deles. Eu serei candidato uma única vez. Não serei candidato à reeleição. Pode me cobrar. Eu penso que, vamos ver depois que o partido decida lá, se eu como pré-candidato, quem é o suplente, renunciar num determinado momento, para que esse suplente tenha oportunidade também. Não vou fazer como muitos outros aí que disseram que iam renunciar para favorecer o suplente logo. Não fizeram isso. Eu acho que precisa, assim, alternância de poder. Então, eu vejo o seguinte, uma das principais funções do Senado é fiscalização. Então, serei um fiscalizador implacável dentro da legislação, com base na Constituição brasileira, uma fiscalização implacável no que diz respeito às verbas públicas, no que diz respeito a políticas afirmativas, no que diz respeito à participação da mulher. A mulher só foi votar no Brasil em 1932, que a mulher teve o direito de votar e ser votada. E eu pergunto, de lá para cá, a mulher está proporcionalmente representada nas câmaras de vereadores, no Senado, no Legislativo, em todos os setores? Não. Continua recebendo menos que o homem branco. Já nem falo do homem negro e da mulher negra. Continua recebendo menos. Então, é uma luta, como eu disse, não contra os brancos, mas a favor dos negros. Porque nós queremos essa proporcionalidade de participação. Como disse o Brizola, o Brasil precisa do PDT. Nós precisamos dos jovens. O Brizola já dizia isso. O jovem é que vai, e tu é um jovem que tem essa responsabilidade também, como pré-candidato a deputado. Os jovens são a fonte de mudança deste país. Estes jovens e as mulheres. Eu penso que, se não for assim, o nosso país não vai avançar. Nós temos uma responsabilidade muito grande perante essa América. A América é nossa e tem que haver este apoio. E eu contesto, eu brigo, até pelo lado que eu estive na junta comercial, já desde aquela época, Mercosul.
Por que que o Mercosul não funciona? Porque ele tem a palavra mercado na frente. Ele primeiro quer mercantilizar. Ele quer o lado comercial. Ele não fala do congraçamento pela cultura. Se não avançar pela cultura, não avança nunca. Genial, genial. Nos séculos XVIII e XIX, os humanos de cor preta, trazidos na condição de coisas do continente africano, eram rotulados como pretos novos, pois cativos. Os nascidos no Brasil eram chamados de crioulos. Os vendidos em praça pública para exploração do trabalho eram chamados de negros, que passou a ser sinônimo de escravizado. Ao visitar o Rio de Janeiro, como foi ouvir do guia turístico que então o prefeito Pereira Pastos higienizou o Rio de Janeiro ao deslocar os negros do cais para favelas, e o que o senhor sentiu ao conhecer o cemitério dos Pretos Novos, descoberto em 1996? Até hoje eu me emociono, porque eu digo isso nos meus livros aqui. É um capítulo à parte, essa participação. Os mais de 5 milhões de negros que foram trazidos para o Brasil a bordo de campos de concentração flutuantes, que foram os navios negreiros, que chegaram trazidos, amarrados, presos, enfim, no Rio de Janeiro, aqueles que morriam durante a viagem, alguns eram jogados no mar. Os que chegaram aqui, conseguiram chegar aqui, mas estavam doentes, eles ficavam numa quarentena, separados. E se morriam, e eram muitos, eles faziam valas, como fizeram agora durante essa pandemia, 600 mil mortos aí, faziam valas e botavam tudo ali. Não tinha uma identificação, não tinha nada. E então, daquela região, hoje é o que chamava-se a Pequena África, hoje é o Cais Valongo, no Rio de Janeiro, era um local onde enterravam a torta direita. E a senhora, dona Mercedes, ela e o esposo, eles tinham uma casa naquela região e compraram uma outra casa na mesma região, onde foram reformar a casa para se mudar. E ao reformar a casa para se mudar, os operários lá cavando e tal, aí, dona Maria Mercedes, tem um monte de ossos de cachorro aqui enterrados. Aí ela foi ver com o marido, mas isso aqui não é osso de cachorro, isso aqui é osso humano. E aí, como já sabiam que teria, ninguém sabia onde é que era, o cemitério dos Pretos Novos, vamos dizer entre aspas, o construtor disse, não, vamos tapar isso aí, deixa assim, vamos tocar a obra adiante. E ela disse, não, isso é a memória do Brasil que tem que ser levantada. Foi e levou para as autoridades. E aí, então, iniciou o cemitério dos Pretos Novos. Ela transformou a casa que ela comprou num museu, onde ali tem uma parte com os ossos à vista, tem uma vitrina ali e tal, os ossos à vista, e documentado tudo que ela pôde ter, e tem meus livros lá, em termos de Brasil, né, a presença negra ali. E deve existir tantos outros cemitérios dos negros ali. Então, eu, ao ver os meus ancestrais ali, eu não pude conter a emoção, né? Eu e a dona Mercedes nos abraçamos, choramos um monte, toda vez que eu vou lá é sempre uma emoção. Então é exatamente isso que tu narrou. Aqueles que eram vendidos em praça pública, eu conheci alguma das praças ali, em Pelourinho, eles eram então rotulados de negros. Os que estavam no cais do porto ainda, que não entravam, esses eram pretos. Esse era o diferencial, né? Que é, vamos dizer assim, a forma pelo qual se colocavam estes rótulos. Eu queria questionar agora sobre o genocídio do povo negro. Essas perguntas elas foram baseadas no livro do Abdias Nascimento. Abdias Nascimento, ele nasceu em 1914 e faleceu em 2011. Ele foi deputado federal de 83 a 87 e senador de 97 a 99 pelo Rio de Janeiro. Abdias Nascimento foi indicado 2 vezes ao Nobel da Paz, uma em 78 e outra em 2010. Conte-nos um pouco, a partir da sua convivência e proximidade com Abdias Nascimento, sobre como era uma das maiores lideranças do PDT.
Não existe acasos, não existe coincidências. Eu vi uma palestra do Abdias aqui, no PDT, já era aqui. E ele narrando as dificuldades que teve. E eu fui ver, isso veja bem a estratégia, né? Como é que o Abdias se elegeu senador pelo Rio de Janeiro? Ele entrou como primeiro suplente, se não me engano, do próprio Darcy Ribeiro, que foi eleito. E aí o Darcy saiu e ele assumiu. Foi a estratégia, porque se fosse ele na cabeça, não emplacaria. Embora ele tivesse sido deputado federal também lá. Ele fez com muita dignidade o contato com Getúlio Vargas, pela trajetória dele de militante e de artista, de ator. Chegou para o Getúlio e disse, teve a oportunidade de se aproximar de Getúlio Vargas e disse: eu queria levar um corpo de teatro para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Os negros nunca pisaram lá. Aí o Getúlio atendeu o pedido dele. E ele levou a peça Orfeu para o palco do Rio de Janeiro, e contando a história do negro. Então, veja bem, esse era o guerreiro do Abdias do Nascimento, que teve N obra, tem uma obra aqui especificamente do genocídio, que foi praticado com o negro brasileiro e continua sendo praticado. A polícia, as polícias militares, de um modo geral, primeiro atiram para depois verificar quem é. Não é? Param um ônibus, um coletivo, e mandam descer os negros, e não os brancos. Aí eles vão revistar, encontrar alguma coisa e tal. Imagina, à noite, numa vila pobre, sem iluminação, o que acontece? Falam do caso do homem errado, como se tivesse algum homem certo. A internacionalização da denúncia do racismo brasileiro ampliou-se de forma significativa a partir do esforço de Abdias Nascimento com a publicação do Genocídio Negro Brasileiro, no segundo Festival Mundial de Artes e Culturas Negras Africanas, em Lagos, na Nigéria, em 1977, em plena ditadura militar. Denunciou Abdias: os negros constituem uma comunidade majoritária, controlada por uma minoria racial, como é o caso do Brasil. Os descendentes africanos no Brasil constituem a maioria da população do país. Mas, a despeito desse fato, não tem poder significativo e nem participação na direção do país em qualquer nível decisório, político, econômico, social ou cultural. De 1977 para 2022, o que mudou neste cenário, Cortes? Eu acho que mudou só a data. Porque o Brasil, ao desprezar esse potencial do negro, o Brasil regrediu. Não é? E veja bem, ó, hoje em dia, antigamente, quando se falava em África, se dizia que, pensavam que a África era um país e não um continente. E hoje começou o mundo a valorizar os escritores negros. Começaram a aparecer, ganhando prêmios e tal. Aqui no Brasil, Conceição Evaristo, Jefferson Assunção, não é? Jovens ainda, ela nem tanto, já é uma veterana, mas valorizada depois, né? O Quarto de Despejo, enfim, essas obras, os negros começaram. Né? Esse trabalhinho que eu fiz aqui, com os meus modestos livros aqui, vem mais um aí, que é A Alma do Carnaval no Espelho, uma pesquisa psicanalítica. Então, reserva um exemplar para mim. Vai lá no lançamento lá também. Então, mostra o que nós começamos a abrir as portas pelo lado de dentro. Antes as portas se fechavam. Né? E conseguimos, sim, fazer com que há um reconhecimento, por exemplo, a Maju, ela não teve nenhuma papas na língua para dizer: eu cheguei até aqui
Porque teve alguém que palmilhou o terreno para chegar até aqui. Um Heraldo, né? Uma Julieta Amaral, né? Um Milton Gonçalves. Né? Milton Gonçalves chegou a um ponto que ele disse na Globo: eu não vou mais fazer papel de subalterno. Aí deram um papel para ele ser o psiquiatra na novela. Estourou a fita. O Lázaro Ramos abandonou 18 anos de Rede Globo, né, bem-sucedidos, para fazer o Medida Provisória. Hoje, eu afirmo sem sombra de dúvida que o Lázaro Ramos está para o cinema brasileiro o que está o Spike Lee nos Estados Unidos. Medida Provisória, falando dos melaninas acentuadas e mostrando que o objetivo de alguns governos é realmente pegar os negros e retornar tudo para a África. Isso não pode ficar impune. O voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. Abdias, enquanto no exílio em 76, ele previu um movimento de tomada de consciência e de afirmação original afro-brasileiras, fato que se concretizou com o grande impacto do hip-hop e do rap. Na década de 90, ele propunha: devemos nós, africanos e seus descendentes, enfatizar nossa capacidade de agir no projeto deste mundo atual, o de modelar a civilização do futuro, aberto a todos os eventos e expressões da existência humana. O quanto o senhor vê que os movimentos negros brasileiros alcançam esse ideal de Abdias Nascimento? Como eu disse no início, Abdias foi um dos inspiradores do nosso grupo Palmares, né? Mesmo mencionou aí a época que ele nasceu. Então, quando eu fui presidente da Sociedade Floresta Aurora, aos 26 anos, eu fui presidente no período de 77 a 79. Um grupo de jovens negros, já curtindo a música que se chamava na época do charme, do soul, tal, quase uma parte embrionária do hip hop, eles alugaram o Grêmio Náutico Gaúcho para fazer o primeiro Black Porto. Sucesso. Lotaram o ginásio lá. Aí, quando eles foram fazer o segundo, disseram não. Tentaram outras sociedades? Não. Aí eles foram no meu escritório, na época eu tinha um escritório de advocacia na Rua Uruguai, pedisse no Floresta Aurora, que eu era presidente, não abriam espaço. Eu disse: mas é claro. E aí, nós franqueamos os salões da Sociedade Floresta Aurora, já então na Rua Curupaiti, 1221, no bairro Cristal, e a juventude negra foi toda para lá. Nem perquirimos se era sócio ou não sócio, né? Porque a sociedade estava com um problema muito difícil, de caixa, de dívidas e tal, enfim. E aí nós, com o apoio deles, conseguimos sanear 90% das dívidas. Então, tinha festa sexta, sábado e domingo, onde tocava o soul e tal. E mais do que isso, talvez eles não se deram conta, nós estávamos formando cidadania. Para eles era um divertimento, era um entretenimento, um lazer. Para nós, na nossa gestão, a nossa diretoria, os nossos companheiros, era a ferramenta de elevação da autoestima. Os jovens negros faziam roupas para ir nas festas lá. As calças mais justas, com a boca de sino, né? Os chapéus, capas. As meninas produziam as suas roupas também, os penteados black. Se sentiam valorizados. E muitos me disseram, tempos depois: ah, Cortes, foi lá no Floresta que eu conheci a minha esposa, a mãe dos meus filhos, que já era estudante universitária. Talvez se não fosse isso, eu não sei onde é que qual teria sido o meu caminho. Então, se enalteceu a família. E a mansão black da Sociedade Floresta Aurora, que hoje alguns estão pesquisando aí, fez isso. Nós colocamos em prática aquilo que o Abdias pediu. Simples. Genial. Eu
Imagino que nos tempos de hoje contar para o senhor algo que seja novidade deve ser difícil, mas a produção trouxe aqui uma informação de primeira mão que acabou de sair o resultado do Carnaval de Porto Alegre e a vencedora é a Imperadores do Samba. É a minha escola de samba do coração, onde eu tive a oportunidade de ser advogado dos imperadores. E para fechar no sentido do tema da nossa palestra em si, da nossa entrevista, com uma honra para mim, tinha o padre Tarcísio de Nadal, que morava na região quando a sede dos imperadores era ali na frente da RBS, da Zero Hora, e ele fez uma campanha muito forte para tirar os imperadores dali. Então, nós resistimos e nós processamos ele por abalo moral contra a pessoa jurídica dos imperadores do samba. Num primeiro momento, a juíza julgou improcedente, nós entramos com recurso, o tribunal disse que sim, cabia sim dano moral à pessoa jurídica, porque ele chamou os imperadores de máfia de Nova York e outros adjetivos e tal. Então, os imperadores do samba, assim como outras escolas de samba, são os quilombos de hoje. E espero a sensibilidade do poder público municipal que mantenha os imperadores do samba e a Academia do Samba Praiano, onde estão fortalecendo, sim, o turismo em Porto Alegre. E que possa ter, sim, esse polo de mostrar a presença negra também aqui na sua cultura. Parabéns aos imperadores do samba. Entrando nesse tema do carnaval, a arte da festa mais popular do mundo promove bons negócios, expandindo produtos e novos nichos, tanto para o mercado interno quanto para as empresas exportadoras, né? Em Porto Alegre, além da pista de desfiles com extensão de 800 metros, faz necessária estrutura sanitária que contemple banheiros específicos e em quantidade satisfatória, praça de alimentação com instalações seguras e confortáveis, arquibancadas de concreto possibilitando capacidades para 20 mil pessoas em cada lado, arena em formato circular para shows, estacionamento amplo e seguro para automóveis, coletivos e motos. O senhor reconhece essas proposições? Por que nesses seus quase 50 anos de cobertura do Carnaval de Porto Alegre ainda não viu essa estrutura acontecer? O que está faltando? Está faltando seriedade do poder público municipal. Não só deste, mas dos anteriores também. Porque aconteceu o seguinte, quando os desfiles eram aqui na Augusto de Carvalho, aquela rua ao lado do Parobé, aqui no centro de Porto Alegre, ficou muito pequeno o espaço ali. E aí se reivindicou que tinha que ser todos os outros espaços que se queria, ninguém aceitava. E aí foi para o Porto Seco. E prometeram construir as oficinas de arte, eu não gosto do termo barracões, chamo de oficina de arte, e prometeram fazer as oficinas de arte, onde são confeccionados os carros alegóricos, e em seguida as arquibancadas e tal. O orçamento que estava previsto para as arquibancadas foi cortado em parte para a criação de um crematório em Porto Alegre. E de lá para cá, todas as administrações municipais prometeram construir setores de arquibancada e não construíram. Por quê? Porque é uma festa de negros, porque é uma festa de carnavalescos. Vejam como há uma certa, falta de inteligência, para não ser agressivo. Porque, veja bem, ao lado de onde se realiza o Carnaval de Porto Alegre, do Porto Seco, no estacionamento da Fiergues, reuniu com uma banda de rock 40 mil pessoas, o Metallica. Então, por que não realizar naquele espaço que já existe ali, onde tem as oficinas de arte, tem estacionamento, tem tudo? Vamos dotar Porto Alegre, não tem um centro de eventos. Porto Alegre devolveu 50 milhões que estavam destinados para o centro de eventos porque não aplicou em projetos. Então, está na hora, sim, de que com a iniciativa privada assumam parceria com os carnavalescos do Porto Seco, com as escolas de samba, com as ligas, e construam, sim. O povo do carnaval merece respeito,
arquibancadas decentes, banheiros, área de alimentação, com estacionamento, com conforto. Não digo conforto mínimo, mas um conforto que é dever, sim, de se dar. Não é? Porque, e ao mesmo tempo, é o equipamento que a cidade não tem para realizar esses grandes eventos, mais populares também. Porque tem determinado evento que é realizado no Beira-Rio, é realizado na Arena do Grêmio, não é? Mas há preços também, cara. Tu pode fazer grandes espetáculos com preço mais reduzido. Além do que, tu pode realizar uma competição de tênis internacional, tu pode realizar exposições, tu tem como construir embaixo escolas, que era o projeto do Darcy Ribeiro e do Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, no Sambódromo lá, que eles chamam de Sapucaí, mas o nome ali é Darcy Ribeiro, a passarela de samba, realizaram aqui também, porque naquela região ali, da Leopoldina, da Zona Norte, não tem um equipamento desse nível. Poderia ser o nome Abdias Nascimento ou Antônio Cortes. Não, nem tanto, mas o Abdias Nascimento tem o viaduto ali, ao lado do Beira-Rio, e o nome do Abdias Nascimento pouca gente sabe. Iniciativa do nosso companheiro, do nosso irmão Cleito, delegado Cleito, quando vereador em Porto Alegre. Genial. Aproveitando essa questão do carnaval, o jeito indígena do carnaval tem a ver com chilenos, peruanos, equatorianos e colombianos, o senhor escreveu num de seus livros. Porto Alegre já possuiu cerca de 14 tribos de índios desfilando no carnaval. Hoje possui apenas 2, Guaianazes e Comanches. Conte-nos um pouco sobre a participação indígena no carnaval de Porto Alegre. Pois é. Aí eu acho que eu cometi um equívoco no meu livro. Não eram 14 tribos, chegou a ter 17 tribos. E hoje tem uma, Comanches. As tribos têm a ver com caboclos. Caboclo tem a ver com religião de matriz africana. Isso precisa ser retomado. Quem conhece, por exemplo, o espetáculo de Parintins, onde tem o vermelho e o azul, os 2 bois, aquele espetáculo maravilhoso, por que não se organizar, se reativar parte dessas tribos, realizar um evento desse nível em Porto Alegre com essas tribos? Eu era pequeno quando morava no Morro do Menino Deus e via passar aqueles irmãos negros pintados com várias penas e o rosto, enfim. Eu e os meus irmãos, depois quando a gente se mudou para a Rua da Praia ali, a gente ia assistir o Carnaval da Borges de Medeiros, e o que mais chamava atenção eram as tribos. E esse povo uruguaio, argentino, chileno, eles vinham assistir as tribos do Carnaval de Porto Alegre. E a história, a encenação que eles faziam, contando o quê? Contando a participação do índio no Brasil, na cultura brasileira. O índio não era um vagabundo, conforme tentaram dizer, que, linkando aos negros também. O Clóvis Moura, o sociólogo, dizia como é que o negro, de excelente escravo, passou a ser mau cidadão. Então, o índio também está presente nisso. Eu tive, na condição de jornalista, a possibilidade de entrevistar o cacique Terena, que era um líder, eu não gosto do termo indígena, que não é correto, muito, é silvícola. Ele tinha a participação efetiva de mostrar a realidade, ou seja, ele disse: Cortes, se nós pegarmos todos os índios brasileiros, não vamos lotar o Maracanã. Ou seja, foi praticado um genocídio com o índio brasileiro, os verdadeiros donos da terra. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito de saúde mental. No teu texto, na tua fala, em algum momento você também mencionou a respeito de suicídio. E nesse contexto de pandemia, se agravou o quadro, né, onde tinha ali 7% de depressão nas pessoas. Aqui em Porto Alegre chegou a subir para cerca de 20%, né, estima. E tem uma frase da psiquiatra Ana Cristina Chetman, ela diz: toda tentativa de suicídio é um pedido de ajuda. Porto Alegre é das capitais cujos índices de suicídio são altos. E a palavra vida, com a inversão de sílabas, lê-se Davi, que derrotou Golias, um bodoque de couro arremessando um arremesso fulminante de pedra. Como um senador da República pode promover políticas públicas que visem a redução desses altos índices de suicídio em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul?
eu vejo que precisa ser enfrentada as causas que levam a isso. A ansiedade. A palavra ansiedade está dizendo ansiar a idade. Todos nós nascemos com defeito de fábrica. Nós não somos quem nós pensamos que somos. Nós somos fruto do nosso pai e da nossa mãe. Lá pelas tantas a gente descobre que existe a individualidade. Nós chegamos à conclusão que nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Nós precisamos parar na frente do espelho. Não precisa ser o espelho físico, mas o espelho da alma e começar a buscar se autoconhecer. O corpo humano, ele é um edifício onde tem o ego, o superego, enfim, para não ficar numa linguagem técnica, mas tu vai subindo, como nos degraus da vida, tu vai subindo na medida em que tu te diz infeliz, mas que tu começa a analisar o teu entorno, tu vai ver que não é bem assim. Que só em ter nascido com vida, tu já é um campeão. Na concepção da vida, um espermatozoide está participando de uma corrida, de uma competição de natação. O espermatozoide participa de uma competição de natação. Mas somente um vai fecundar o óvulo. Só por isso, ele já é um campeão, já merece uma medalha. Eu sou espírita também. E quando muitas vezes um adolescente entra em conflito com seus pais e diz, mas eu não pedi para nascer. Pediu, não só pediu, como o espírito não só pediu para nascer, como implorou para nascer, para ter oportunidade de refazer aquilo que em outras vidas ele não fez. Praticamente, quando tu enfrenta cada um dos problemas que tu acha que tem, tu cria uma ferramenta que te eleva, que te dá um retorno. Ou seja, o Caetano Veloso, numa linguagem bem simples, diz o seguinte: de perto ninguém é normal. Eu estou usando óculos. É sinal o quê? Que a minha visão não está perfeita. Eu preciso de óculos para poder enxergar melhor. Então, eu também tenho a minha deficiência. Todos nós temos. Ou seja, a paciência, por exemplo, a palavra paciência está dizendo tem paz e tem ciência. Eu já narrei esses tempos aí, nesse meu trabalho, no próximo livro, eu falo muito da ocitocina e falo da serotonina. A ocitocina é o hormônio do amor. A ocitocina é um hormônio que abriga o corpo das mulheres e entra em ação com muito mais força quando do parto. Porque no parto a mulher sofre uma dor violenta. Então, a ocitocina cria uma espécie de anestesia natural para que a mulher possa dar à luz. Essa ocitocina. Mas essa ocitocina, os homens também têm. Então, quando ele toma consciência plena, que desperta a luz interna, que dá calor, que dá luminosidade, e que ele se valoriza, ele está liberando essa ocitocina, se diz que quando tu está em paz contigo, tu não briga com ninguém. O carnaval que se aborda aí, fora do carnaval, eu estou indo pela rua da praia e te dou um encontrão, tu vai me olhar feio, eu olho feio e de repente a gente já sai no braço. Agora, se é carnaval, tu dá um encontrão, o outro, oba, tudo bem, vamos em frente. Tu está imbuído dessa ocitocina,
desse hormônio do amor, nada te preocupa, a alegria é maior. Então as pessoas precisam se ligar com as coisas boas, com a elevação, né? Ouçam uma música, preencha o seu tempo com alegria, com todas as possibilidades que tem. Vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai tocar um instrumento. Não se deixa levar pelo noticiário da televisão que fala da tragédia, que fala do ódio, que fala da depressão, que fala da ansiedade, que fala de assassinatos. Eu vejo assim, ó, a vida como um teclado de piano. Eu dou meus toques no piano lá também. E um teclado de piano tem as teclas brancas e as teclas pretas. Quando tu toca, tu fere uma tecla branca, tu fere um tom. Pela tecla preta, tu vai elevar esse tom em mais meio. Então, procura vibrar uma oitava acima. Se tu vibra uma oitava acima, nada vai te violentar, vai te tirar dessa tua paz interior. As pessoas que têm a depressão, que têm a ansiedade, começam a não enxergar caminhos. Tá? E aí vem essa coisa do suicídio. Mas eu digo o seguinte, e aí pelo lado espírita, o suicídio não é caminho. Porque se o Antônio Carlos Cortes, aos 73 anos, se suicida, e ele tem uma vida programada para 90, essa diferença, ele vai reencarnar, vai viver tudo que ele viveu até então, com todas as agruras, enfim, e mais aquilo ali. Ele vai criar mais um karma para ele. Então, ele precisa, sim, viver intensamente e amar. Fundamentalmente, amar. Por todas as formas possíveis desta elevação. O São Paulo já dizia, o amor é o solvente do mundo. Perguntaram para o São Paulo o que as pessoas podiam fazer. Ele disse o seguinte, as pessoas podem fazer tudo, desde que elas amem. Porque se tu não vai me amar se tu não me conhecer. Se tu não conhecer o amor que há em ti. Teve um escritor, que eu não lembro bem, um poeta, ele dizia, eu queria arrancar os teus olhos e colocar neles os meus. E tu colocar os teus olhos em mim, para pelos teus olhos eu enxergar a ti e tu enxergar a mim e vice-versa. Nós precisamos calçar o calçado do outro, não é? Eu tenho um calo e esse calçado que está aqui me aperta. Eu passo o meu calçado a ti e se esse calçado meu que tu vai vestir, tu vai sentir onde é que é o meu calo. Aí tu vai dizer, puxa, ele está com uma dor com esse sapato de bico fino, coisa assim. Então nós precisamos nos colocar no lugar do outro sempre. Quando Jesus disse, mas o que a gente deve fazer então, Jesus? Conte 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Temos que ter a resiliência, nos transformar a cada atitude. É algo que falta a alguns políticos brasileiros, porque eles se elegem, notadamente nas majoritárias, eles se elegem e aí passam a ser governante de todos, mas eles querem governar só para aquele grupinho deles. Não é assim. Tu é de todos. Tu precisa aquilo que o Brizola dizia. Formem quadros. E formem quadros como? Nós precisamos investir nos jovens, nas mulheres, o talento e a criatividade das mulheres. Isso é fundamental para o crescimento de um país. Genial, Cortes. Eu queria fazer umas perguntas sobre políticas afirmativas, né? Na área da educação, sabemos que apesar dos avanços com as ações afirmativas, a presença negra nas universidades ainda é desigual.
Na sua opinião, além da política de cotas, o que mais é preciso para fazer que o povo negro ocupe em maior proporção o ensino superior? Eu penso, e não estou errado nisso, que a universidade é um meio, mas não é o fim. Nós precisamos, sim, investir também em cursos técnicos médios, fazer o lastro. Meu filho está estudando engenharia de informática e eu cobrava dele e tal, tudo. Ele já está bem situado na vida e tal, mas ele diz, pai, o diploma não é tudo. Hoje em dia o que importa é a competência. Se tu for um TI na área, ele já recebeu proposta de outros países para sair daqui, mesmo não estando formado. Porque ele desenvolveu uma técnica dentro da área de trabalho dele que esses países foram verificar quem é que desenvolveu isso. Como é que o Zine chegou a isso? Não interessa a forma pela qual o Zine chegou a isso. O importante é que ele chegou. Não interessa se ele tem 2, 3, 4, 5 cursos superiores. O que interessa é que ele seja competente naquilo que ele se propõe. Tem uma história, quando eu fiz o jornalismo na URGS, depois abandonei o curso, mas a gente estudava ali na Fabico jornalismo, relações públicas e publicidade. E aí o professor contou um lado da publicidade. Estavam numa sala os executivos, os experts de uma empresa de publicidade, tentando buscar resolver o problema um creme dental que era muito bom, maravilhoso, mas o mercado não aceitava, não provava aquilo ali e tal. E ficaram reunidos durante 6 horas ali, discutindo, brigando, e a senhora do cafezinho entrava, servia cafezinho e tal. Aí lá pelas tantas ela já estava de saco cheio, né? Pô, ela pegou, permite que eu dê um palpite aí? Aí já tinham passado N coisas. Sim. Ela disse, por que vocês não aumentam o furinho da saída do creme dental? Porque na hora que a pessoa apertar, vai consumir mais, e vai ter... Eureka! Por quê? Ela passou observando as discussões deles. E assimilou, ela no silêncio, aprendeu de um e de outro e tal. Não, mas a situação está aqui. Aumentar um pouquinho mais o furinho vai ser maior. Então, é isso que eu chamo da criatividade do povo brasileiro. As tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, eles chamaram a atenção, embora o frio de toda aquela região lá, não tinham baixas como tinham os outros países. Aí foram ver, o soldado brasileiro resolveu, reunia papéis, jornais, ou coisa parecida, e botava dentro do coturno. Isso aquecia o pé. Eles criaram a forma de manutenção daquilo ali. E isso não foi ensinado por ninguém. Então, é de uma importância assim que, olha, me deixa muito preocupado essa falta de visão, né, de algumas coisas assim, porque é demais. Enquanto que o Senado aprovou a implementação de 20% de vagas para cotas raciais, o mercado de trabalho privado opera como um multiplicador e gerador de desigualdades. Qual a sua posição em relação à aplicação de cotas raciais para o mercado de trabalho privado? A consciência de uma doença nos leva à cura. Eu penso que até não precisa ter imposição por lei nem de percentual. É criar uma consciência, como fez, por exemplo, o Magazine Luiza, que foi torpedeado porque fez por conta própria, criou o percentual de apoio e servindo de incentivo a esse aproveitamento. E tem outras empresas que fazem da mesma forma. É claro, o Magazine Luiza até faturou a publicidade disso, mas não importa. O fim justifica os meios de alguma forma. Então, tem muitos assim. Agora, em compensação, não vou criar o problema, mas tem
empresas que não admitem negros. E, pelo contrário, pegam um padrão branco e loiro para as suas empresas. Ou seja, eu lembro que teve uma empresa de iluminação lá na década de 70 que o publicitário colocou numa arquibancada um negro com a lâmpada sobre ele. O mote da publicidade era o seguinte: com lâmpada X você enxerga as melhores coisas da vida. Não passou a publicidade, recusaram, porque não viam o negro nas melhores coisas da vida. Tu vê o exemplo do futebol. Quantos treinadores negros tem? O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 58 fazendo uma quebra de paradigma. Ou seja, eles não queriam colocar o Didi, não queriam colocar o Pelé, não queriam colocar o Garrincha e tal, tudo. Aí o Zito e outros chegaram para o Feola para dizer aqui, ó, se não botar negradão, não vão ganhar. E aí inverteram. Aí o Garrincha fez o que fez, o Pelé fez o que fez, e nós ganhamos a Copa do Mundo de 58. Depois veio 62, no Chile. O Pelé se lesionou. Quem ganhou a Copa foi o Garrincha. Depois, em 70, no México, Pelé, Everaldo, Brito, Zózimo. Então, o Escurinho, que jogou no Internacional, foi meu amigo, né? E o Escurinho conhecia muito futebol. E ele dizia o seguinte: Cortes, por incrível que pareça, a cabeça que resolve dentro do campo não serve para ficar na boca do túnel. O próprio Roger enfrenta racismo dentro do Grêmio, sendo um treinador vitorioso. Não querem que ele fale de política afirmativa. Não querem que denuncie a discriminação que existe no futebol. Então, a Liga da Canela Preta tem origem o quê? Exatamente no racismo que já existia aqui. E continua assim. Quem é que é cogitado para assumir a seleção brasileira como técnico? Fala até em estrangeiro, mas não falam um treinador negro. Sequer cogito de um Roger da vida. E isso é só um exemplo, eu uso esses exemplos mais populares para identificar. Então, eu acho que cabe sim ao Senado, dentro das políticas afirmativas, apoiar e incentivar essas políticas e cobrar isso do poder executivo. O nosso problema não é de legislação, o nosso problema é de fiscalização. Quais os meios para afendar o bloqueio que isola o conhecimento sobre o monopólio dos meios de comunicação e do seu controle exclusivo dos recursos econômicos das instituições educativas e culturais a serviço da manutenção da supremacia racial branca? Essa é uma pergunta que daria uns 2 ou 3 programas pela pauta profunda, porque entra no lado da transversalidade. Teria que entrar na sociologia, na psicologia, em todos os ramos. E o cara que fez a pergunta está ali nos bastidores oriçado. Então, eu vejo que vai ao encontro do que eu disse antes, né? É encarar a consciência de cada um desses tópicos, fazendo a comparação. Quantos reitores negros tem nas universidades brasileiras? Quantos professores tem? Lá em 76, na URGS, na minha formatura, tinha o professor José Antônio Pereira Leite. Ele era um mulato, mas ele não tinha, assim, naquela época, era juiz do trabalho, né? Então, mas ele passava por branco pelo fato de que ele resolveu não comprar brigas, mas sempre me apoiava muito nas minhas lutas dentro da universidade, assim, por ele me despertou a coisa da Lei Áurea e tal. E eu participei agora há pouco de um evento, lançamento de um livro do Grupo Negro da Universidade Federal e tal, né, dentro da Faculdade de Direito, fui lá no lançamento. Muito bom, aplaudo, é ótimo isso.
Mas a pesquisa precisa ser aprofundada. Não sabiam, por exemplo, que Alcides Cruz não é simplesmente aquela rua onde era o campo do Forceluz, onde os Bambas da Orgia ensaiou, ali dentro da colônia africana, a rigor, né? Ele foi um negro que foi deputado, ele é promotor de justiça, foi deputado, e um dos fundadores da Faculdade de Direito de Porto Alegre, não era nem da URGS ainda, a Faculdade de Direito de Porto Alegre. A Portugal, na Torre de Tombo, que é onde ficam guardadas as memórias da cultura ampla, e ele foi lá pesquisar. Então, esse Alcides Cruz merece monumentos pelo trabalho que exerceu, o que ele escrevia nos jornais. Ninguém sabe, por exemplo, que Paulino Azurenha não é só uma rua. Paulino Azurenha era um dos fundadores da Calda Júnior, junto com o Calda Júnior e com o Mário Tota. O Calda Júnior trabalhava no Jornal do Comércio. E aí, como o Jornal do Comércio era muito conservador, ele resolveu criar um jornal mais aberto. Aí ele saiu para fundar a Calda Júnior, no Correio do Povo. E aí levou o Paulino Azurenha, né? E mais o Mário Tota, que depois passou a ser médico, era estudante de medicina, depois passou se criou até a maternidade Mário Tota, da Santa Casa, onde eu nasci. Então, esses três criaram a Calda Júnior. E o Paulino Azurenha, como negro, assinava os artigos como Leopardo, que era, ou seja, fazia a ligação. E muitas vezes ele substituía o Calda Júnior quando o Calda Júnior viajava. E isso prova o quê? O racismo impregnado no Rio Grande do Sul, que não destacam figuras como um Alcides Cruz. Tem um nome de rua lá que ninguém sabe quem é. Tinha o Hipólito José da Costa, maçom, que fez todo o trabalho com relação da liberdade, da fuga do Bento Gonçalves e tal. Mas também o doutor Armando Hipólito dos Santos, que era um rábula, tipo do Luiz Gama, que era quem conhecia mais a legislação militar no Estado. Amigo do Loureiro da Silva, conheci ele, o pequeno, ele passava ali com aquele chapéu, aquele negro grandão e tal. Então, existe muito falta de transparência e de valorização para a autoestima, respondendo a pergunta, para a autoestima, que precisa ser elevada, precisa ter a inspiração. Viu? Os negros americanos conseguem, através da música, isso, aquilo e tal. Teve aquele filme do Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, o cara tinha a pizzaria, e era contra os negros, mas os ídolos que estavam na parede eram tudo artistas negros. Então, esse tipo de situação, por isso a importância, que eu volto a dizer, de um Lázaro Ramos, que tinha no seu elenco maioria negra e tinha atrás das câmeras maioria negra também, porque é quem sente aquilo que eu disse antes. O psicanalista negro sabe interpretar a dor do irmão negro que sofre a discriminação, sofre a vitimização, vamos dizer assim, mas eles sabiam lidar com isso. Isso é de uma importância fundamental. Com certeza. Cortes, para fechar o nosso café, eu quero fazer uma pergunta a partir do livro do Abdias Nascimento também, sobre o quilombismo, né? Tá no livro do quilombismo. E em 1979, Abdias apontava que a versão afro-brasileira da história só era escrita em inglês por pessoas brancas. Isso mudou de lá para cá? O Abdias conseguiu motivar alguns brasilianistas, como se diz, que eram os americanos que estudavam a cultura negra brasileira. Ele conseguiu fazer se despertar, ou seja, botar o 10 perto. E este momento do despertar fez com que, vamos dizer assim, algumas frestas se abrissem na academia, porque a academia sempre esteve de costas para os negros, sempre, e continua até hoje. Tem as exceções, mas as exceções é para confirmar a regra. Então, foi muito bem colocado pelo Abdias. Tu imagina
a perseguição que ele não sofreu, não só depois ali durante o período que o Getúlio foi derrubado e que ele teve que sair do país também, foi para os Estados Unidos, depois na ditadura nem se fala. Não é? Porque ele estava querendo despertar os negros pelo teatro, pela música, pelo talento. A Teresa Batista, a primeira bailarina negra do bailado brasileiro. Então, esse tipo de situação nós devemos muito ao Abdias e fazer essas denúncias que ele colocou no genocídio, né? Que os não negros dizem que não, mas é um genocídio, que aí está até hoje. O caso do José Alberto, do Carrefour, né? Ou seja, e o que teve? Fizeram uma negociação, né, com o sentido de amainar, de melhorar a imagem da empresa. Quer dizer, esse é um caso, mas tem outros tantos. Teve um que ficam aí. Engenheiro, né? Sim. Então, esse tipo de situação precisa, sim, que haja, por parte dos políticos brasileiros, negros e brancos, Senado, todos, fiscalização eficiente. Né? Fiscalizar a ação. Né? De que, e hoje em dia, graças a Deus, tem esse coisinha aqui, né? Quando alguém faz um ato de racismo, vai ter alguém filmando lá, documentando. Aí não tem como dizer, não sei o que, não. A prova está ali. A prova material. Inclusive, como próprio instrumento da polícia, da brigada militar, de ter lá nos próprios uniformes para poder fazer esse registro. Né? Sim. Bueno, Cortes, quero te agradecer muito pela oportunidade de poder ouvir, de poder compartilhar toda essa experiência. Acho que pelo nosso roteiro deu uma remexida aí, foi longe, né? Eu que agradeço mais uma vez e eu espero e passo essa mensagem a quem está nos assistindo, que pesquise, que aprofundem, porque, para concluir, existe o racismo, o preconceito e a segregação. O que vem a ser um e outro? O racismo é propor a superioridade de uma raça sobre outra. A segregação é pegar aquilo que fez Porto Alegre com os moradores ali da Grande Ilhota e jogaram lá para a Restinga, 30 quilômetros de Porto Alegre. Isso é segregação. Bota os negros para lá, como colocaram, na época era Passo Feijó, que hoje é Alvorada, também. É onde tem o maior número de casas de matriz africana ali. E o preconceito, o que é? É eu não conhecer o Zine e dizer que eu não gosto dele. Entende? Ou seja, eu estou fazendo uma pré-avaliação, fazendo um pré-conceito. Aí, na medida que eu vou conversar com o Zine, eu vou dizer, mas não é bem assim. Ele é uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa aberta. E isso o negro sofre tudo ao mesmo tempo. E eu digo isso nos meus livros. Ou seja, a segregação, o preconceito e o racismo. E não me venha com aquilo, porque racismo é questão de raça. Não. Para entendimento é isso. É o racismo mesmo, né, que acontece a qualquer momento, em todos os lugares, sem sombra de dúvida. Muito obrigado, Cortes. Obrigado mesmo pelo... Genial.